Com a vitória no clássico de domingo contra o Barcelona, se projetava que esse começo de semana seria mais calmo pelos lados do Real Madrid. Mas não é isso que está acontecendo. Na verdade, parece que depois do clássico as coisas ficaram ainda mais tensas, especialmente numa discussão que envolve o treinador Xabi Alonso e os jogadores brasileiros do elenco. Você entenderá o que está acontecendo nesse vídeo. Para você não perder nada que tá rolando sobre os melhores campeonatos do mundo, baixe agora aí no seu celular o aplicativo do SofaScore. Ele fornece para você as estatísticas dos jogos, resultados, horários, classificações, tudo de maneira completa e fácil. E o melhor de tudo, o aplicativo ainda é gratuito. Para fazer o download, você pode escanear esse QR Code que eu tô deixando aqui, ou depois preferir, clica no link que eu vou deixar na descrição. Vamos relembrar primeiramente qual é o momento do Real Madrid nessa temporada. Mesmo que um jogo ou outro tenha sido abaixo e tenha alguns problemas de relacionamento, o momento do Real Madrid é muito bom. Tô para te dizer que o Real Madrid hoje deveria ser um dos times mais tranquilos da Europa, porque de 13 jogos da temporada, o time treinado pelo Xabi Alonso ganhou 12. Perderam só um, que foi um clássico pro Atlético de Madrid na La Liga. Então, em geral, ainda mais se tratando de um começo de trabalho para o Xabi Alonso, 12 vitórias em 13 jogos é algo muito significativo. Sem contar que, em vários desses jogos, o Xabi Alonso teve problemas. Não pôde contar com Bellingham lesionado, não pôde contar com Carvajal, não pôde contar com Huijsen, Alexander-Arnold. Em cada jogo ele sempre tinha algum probleminha e mesmo assim o Real Madrid vem conseguindo sair vitorioso. Na Liga dos Campeões, por exemplo, o Real Madrid ostenta nesse momento uma campanha de 100% de aproveitamento. É um dos poucos times da competição que venceu todos os jogos até agora. Sem contar que, para coroar esse bom momento, o Real Madrid nesse final de semana venceu o Barcelona por 2-1 no El Clássico. Lembrando que, na temporada passada, o Barcelona cansou de bater no Real Madrid. Em todos os jogos, o Real Madrid não só perdeu, como foi goleado. Teve inclusive goleada dentro do Bernabéu. Então o Xabi Alonso chega e mesmo que a trancos e barrancos, o Real Madrid ostenta um ótimo aproveitamento de vitórias, venceu o clássico contra o Barcelona, algo que não tinha acontecido na temporada passada com o Ancelotti, e tá muito tranquilo na Liga dos Campeões. E mesmo com tudo isso parecendo bom, um momento favorável que deveria ser de calmaria, tem aí alguns problemas de relacionamento no elenco, envolvendo principalmente os jogadores brasileiros. Essa informação da insatisfação dos brasileiros foi publicada pela ESPN. Qual é a situação? Vinícius Júnior, hoje na condição de um dos capitães do Real Madrid, não está gostando da maneira como o Xabi Alonso está tratando os brasileiros do elenco. O Vini teve uma reação, para muitos, exagerada nesse último final de semana, quando foi substituído na vitória contra o Barcelona. Só que parece que aquela reação dele não foi só sobre ele, e sim sobre ele estar sentindo que, de certa forma, o Xabi Alonso dá uma pesada quando o assunto são os brasileiros. Então, no entendimento do Camisa 7, é quase que como se o Xabi Alonso não gostasse dos brasileiros. E aí alguns de vocês podem até comentar, poxa, isso é besteira, não existe isso, mas existe sim. Tem treinador na Europa que não gosta de trabalhar com brasileiro, não gosta de trabalhar com sul-americano. Eu vou citar um exemplo aqui que todo mundo conhece, o Van Gaal. O Van Gaal, ele treinou já a seleção da Holanda, treinou o Barcelona, o Manchester United. Ele não gostava de trabalhar com jogadores sul-americanos. Tanto que ele teve problema com Rivaldo no Barcelona, com Riquelme no Barcelona, com Di Maria no Manchester United. Só para que vocês possam entender que realmente existe isso sim. Tem treinadores que não gostam de brasileiros ou de sul-americanos de uma maneira geral. E parece que não é só o Vinícius Júnior que tá percebendo que o Xabi Alonso meio que não gosta dos brasileiros. Tem muitos torcedores que têm tido essa leitura também. Inclusive, eu vi alguns comentários aqui no canal exatamente sobre isso, que o Xabi Alonso não gosta dos brasileiros. Hoje, a gente pode dizer que o único brasileiro que não tem nada para falar sobre o treinador é o zagueiro Éder Militão, que tem sido titular incontestável com ele. Na posição dele também a concorrência é mais tranquila. Só que quando a gente fala sobre os outros BRs do elenco, aí sim eles estão sofrendo um pouquinho. Vinícius Júnior, mesmo sendo um dos melhores jogadores do time, já não é de hoje, tem sido constantemente substituído nos jogos, saindo em muitos faltando 15, 20 minutos para o fim, enquanto, por exemplo, o Mbappé
dificilmente sai. E quando sai, é faltando 2, 3 minutos para acabar. Então isso já tem incomodado o Vini. A gente pega a situação do Rodrigo. O Rodrigo praticamente foi escanteado na Copa do Mundo de Clubes. Foi titular só contra o Al Hilal e depois amargou banca a competição inteira. Quase saiu na última janela de transferências. E agora é reserva. O Mastantuono chegou e da noite para o dia virou titular. Rodrigo virou reserva. Hoje, para vocês terem uma ideia, o Xabi Alonso coloca para brigarem pela mesma posição o Vini e o Rodrigo. Sendo que o Rodrigo, em todos esses anos de Real, cansou de jogar na ponta direita, onde o Mastantuono acabou chegando da noite para o dia. Então o Rodrigo hoje é reserva e tem que se contentar em jogar 15, 20 minutos por jogo. E temos a situação do Endrick, que é até um caso à parte. Mesmo estando à disposição nesses últimos jogos, não jogou 1 minuto sequer. Ele sempre tem postado nas redes sociais que está treinando, que está se preparando, mas nunca recebe uma oportunidade. Tanto que a saída do Endrick na janela de janeiro por empréstimo já é considerada praticamente certa. Então parece que para alguns jogadores ele dá uma prioridade e para outros não. Você pega no caso do Real Madrid hoje, o Xabi Alonso ele dá mais chance para o Gonzalo Garcia do que o Endrick, sendo que o Gonzalo Garcia apareceu na Copa do Mundo de Clubes. O Endrick já vinha no Real Madrid desde a última temporada e acabou ficando de fora só na Copa do Mundo porque estava lesionado. Mesmo assim, foi um baita investimento que o clube fez, um jogador talentoso, um jogador que esteve na seleção brasileira, mas para o Xabi Alonso isso parece não importar. Então Vini, Rodrigo e Endrick, todos têm queixas em relação à maneira como o treinador tem agido. Além de tudo isso que eu tô falando nesse vídeo, que parece que com os brasileiros o Xabi Alonso dá uma pesada a mais e o Vini Júnior tá sentindo isso, trago agora uma informação que foi divulgada por um empresário. Eu até tinha trazido essa informação na última edição do Mercado da Bola, mas é bom eu reforçar ela aqui porque ela vem num momento muito oportuno. O empresário italiano Giovanni Branchini concedeu uma entrevista para o portal Tutto Mercado Web. E sabe o que o Giovanni Branchini disse sobre o Xabi Alonso? Ele disse que o Xabi Alonso quer contratar um atacante da Juventus, o turco Kenan Yıldız. E disse que por ele, o Xabi Alonso está disposto a abrir mão de qualquer jogador do elenco do Real Madrid, com exceção do Mbappé. O que vocês entendem com isso? Que hoje qualquer um pode ser descartável, com exceção do francês. E tem mais. Você que acompanha um pouco mais futebol europeu e a Juventus, você sabe exatamente em qual posição do campo o Yıldız joga. Onde que ele joga? Na ponta esquerda. E quem no Real Madrid joga na ponta esquerda também? Hoje, Vinícius Júnior e Rodrigo. Então, se esse interesse no Yıldız de fato for real, o Xabi Alonso já pode até estar arquitetando futuramente não ter mais nem Vini Júnior e nem Rodrigo. Agora eu queria saber a sua opinião aqui nos comentários. Como que você tem enxergado toda essa história? Acha que os brasileiros estão exagerando ou realmente o Xabi Alonso está dando uma pesada neles? Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse foi o primeiro vídeo dessa terça. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe. Então é isso, galera. Tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Vaier aqui, valeu, falou e fui!